Yansan e o Rio de Fogo. Houve um tempo em que Yansan tinha medo. Sim, a guerreira dos ventos, a senhora das tempestades, tinha medo. Medo do fogo. Ela dominava o vento, comandava os raios, atravessava mundos, mas quando via fogo, recuava, e isso a envergonhava. Um dia surgiu um problema no mundo. Um rio de fogo, vindo das profundezas da terra, queimando tudo em seu caminho, destruindo vilas, matando colheitas, ameaçando o equilíbrio. Os orixás se reuniram. Quem pode parar esse rio? Ogum se ofereceu. Eu vou. Ele desceu com seu facão, tentou cortar o fogo, mas o fogo não se corta. Ele tentou bloquear, mas o fogo não se bloqueia. Voltou derrotado. Precisa ser alguém que domina o oposto do fogo. Todos olharam para Yansan. Ela era o vento. Vento controla fogo. Todos sabiam disso. Mas Yansan se levantou e saiu. Ogum a seguiu. Para onde você vai? Para qualquer lugar que não seja aquele rio. Mas você é a única que pode. Yansan parou. Virou-se furiosa. Eu não posso. Você não entende? Eu tenho medo. As palavras ecoaram. A guerreira invencível admitindo medo. Ogum se aproximou. E você acha que eu não tenho? Yansan o olhou surpresa. Você tem medo? Todo guerreiro tem medo. A diferença é o que fazemos com ele. Eu fujo do meu. Não, Ogum disse firmemente. Você administra seu medo. Você não vai àquele rio, porque sabe que seu medo pode te paralisar. Isso é sabedoria. Mas chega um momento em que a sabedoria vira covardia. E esse momento é agora. Yansan sentou no chão. Por que eu tenho medo do fogo? Eu não deveria ter medo de nada. Todos têm medo de algo. Ogum respondeu. Eu tenho medo de falhar, por isso luto demais. Por isso não descanso. Seu medo do fogo não te diminui. Ele te humaniza. Mas se você deixar o medo te governar, aí sim você perde. Yansan respirou fundo. Como eu enfrento? Ogum estendeu a mão. Indo. Eles desceram juntos. Quando Yansan viu o rio de fogo, seu corpo tremeu. Cada célula gritava, fuja! Mas ela ficou. O que eu faço? Ogum apontou. Vê aquela chama? Ela dança. Fogo não é reto como minha lâmina. É caótico, imprevisível. Como o vento. Yansan olhou e percebeu. Fogo e vento eram parecidos. Ambos selvagens, ambos livres, ambos impossíveis de controlar totalmente. Você não vai dominar o fogo. Ogum disse. Você vai dançar com ele. Yansan deu um passo à frente, seu coração disparado, suas mãos suando, e começou a girar, convocando o vento. No início, o fogo resistiu. Cresceu mais forte, como se desafiasse, e Yansan quase parou. Mas então, lembrou das palavras de Ogum. Dançar com ele. Ela parou de lutar contra o fogo e começou a mover com ele. Quando o fogo girava para a direita, ela girava para a esquerda. Quando o fogo subia, ela descia o vento. Quando o fogo avançava, ela recuava e puxava. Era uma dança, violenta, perigosa, mas uma dança. E aos poucos, o rio de fogo começou a mudar. As chamas foram sendo guiadas, direcionadas, canalizadas, não apagadas, mas conduzidas para onde não destruíssem. E quando terminou, Yansan estava no meio do que antes era terror, e agora era apenas vento quente. Ela tinha atravessado o fogo. Ogum se aproximou. Como você se sente? Yansan olhou para as próprias mãos. Viva. Pela primeira vez em muito tempo, eu me sinto completamente viva. Por que você enfrentou seu medo? Não. Ela olhou para ele. Porque eu atravessei meu medo e descobri que do outro lado não há nada além de eu mesma. Mais forte, mais completa, mais verdadeira. Ogum sorriu. O medo não é inimigo, é o portal. Portal para quê? Para quem você realmente é. E Yansan entendeu. Ela não venceu o fogo. Ela venceu o medo do fogo. E nesse processo, descobriu algo que todos os guerreiros precisam aprender. Coragem não é ausência de medo. É dançar com ele, até ele se transformar em vento. O medo é o portal da coragem,
Yansan nos ensina que não atravessamos o medo fugindo, mas dançando através dele. Esta é uma das histórias mais profundas sobre Yansan porque revela sua vulnerabilidade. Ela, símbolo de coragem radical, tem medo. E isso não a diminui, a humaniza. A lição aqui é revolucionária. Coragem não é ausência de medo, é relacionamento consciente com ele. Quem nega ter medo está mentindo. Quem admite e atravessa, esse está vivendo verdadeiramente. A lição espiritual confronta a cultura que exige invulnerabilidade, especialmente de mulheres fortes. Você é forte, não pode ter medo. Você é guerreira, não pode fraquejar. Mas Yansan nos ensina que força verdadeira não é nunca sentir medo. É sentir e agir mesmo assim. É tremer e avançar. É ter cada célula gritando fuja e ficar. Isso é coragem real. A presença de Ogum é perfeita. Ele, símbolo de força aparentemente inabalável, admite seus próprios medos. E isso cria espaço seguro para Yansan admitir os dela. Quantas vezes escondemos nossos medos porque achamos que somos únicos em tê-los? Quando descobrimos que até os mais fortes temem, nos sentimos menos sozinhos, menos quebrados, mais humanos. A metáfora da dança é poderosa. Yansan não vence o fogo lutando contra ele, vence dançando com ele. Ela para de resistir e começa a fluir. Para de tentar controlar e começa a colaborar. E nesse movimento, descobre que fogo e vento são similares. Ambos caos, ambos vida, ambos força, que não se domina, mas se canaliza. Esta história também ensina sobre atravessar versus evitar. Sabedoria, às vezes, é evitar perigo desnecessário. Mas há momentos em que evitação se torna covardia. E distinguir entre os dois exige honestidade brutal consigo mesmo. Yansan estava evitando não por sabedoria estratégica, mas por medo não processado. E só quando confrontou isso, pôde crescer. A descoberta final é transcendental. Do outro lado do medo não há monstro, há apenas você mesmo, mais forte, mais completo, mais verdadeiro. Todo medo carrega convite para a expansão. Todo terror guarda portal para a nova versão de quem você pode ser. E só quem atravessa descobre isso. Quem foge nunca sabe o que estava do outro lado. E a transformação do medo em vento é poética. Quando você dança com seu medo tempo suficiente, ele deixa de ser peso paralisante e se torna energia propulsora. O mesmo medo que te prendia agora te move. A mesma coisa que te aterrorizava agora te fortalece. Porque você não o eliminou, você o transformou através da coragem de atravessar. Qual fogo você está evitando que precisa atravessar? Comenta aqui se essa história de Yansan sobre coragem verdadeira te inspirou a enfrentar algo que te aterroriza. Curta, salva, compartilha e se inscreve para continuar essa jornada de transformação através do medo. Axé.